Eis-me aqui de novo, depois de ter feito uma pausa um pouco mais longa. Não tive a possibilidade de apresentar este vídeo mais cedo, uma vez que tive uma semana bastante atribulada que se prolonga, mas eu próprio também procurei agora fazer um pouco esta pausa para partilhar convosco aquilo que é designado como o Apocalipse de Isaías, que já tivestes a oportunidade de ler e muito bem, e que abarcam estes 4 capítulos um pouco centrais no livro do profeta Isaías, dos capítulos 24 ao capítulo 27. É uma espécie de pausa naquilo que foram os oráculos precedentes, que já tivemos a possibilidade de aprofundar, de compreender um pouco melhor dos oráculos de condenação e alguma antecipação daquilo que viria a ser também um período dramático da história de Israel, e uma composição bastante mais tardia em relação ao tempo em que escreve o primeiro Isaías. Situa-se este Apocalipse de Isaías. O Apocalipse de Isaías é uma releitura teológica, uma releitura bíblica daquilo que o povo de Israel viveu e estava a viver nas suas constantes turbulências que culminaria no exílio para a Babilónia. E geralmente este género literário apocalíptico, que tem o seu apogeu no livro de Daniel, no contexto do Antigo Testamento, é um género literário que surge em contextos de crise, que obriga o povo a repensar a sua identidade, a repensar a sua história, a lê-la à luz da fé, à luz daquilo que é uma procura contínua da vontade de Deus, e abre sempre as portas para um horizonte de esperança. E é esse horizonte de esperança que nós realmente vemos neste Apocalipse de Isaías. Basta pensar naquilo que eram os oráculos de condenação que acompanhámos nos capítulos anteriores. E é verdade que o pórtico de entrada neste Apocalipse de Isaías apresenta ainda algumas imagens assim de terror, de destruição, como é próprio também nestas imagens apocalípticas. Vede como o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa os seus habitantes. Mais do que a apresentação de uma imagem de terror, é a constatação de uma realidade. O povo parte sempre do acontecimento que vive, da sua realidade histórica concreta, e faz uma análise muito realista, ainda que também teológica, dessa mesma realidade que vive. E é uma realidade de dispersão, é uma realidade de deserto, porque estamos no contexto do exílio da Babilónia, daí que seja uma composição mais tardia. A terra que foi ocupada e conquistada já anteriormente por parte do povo de Israel agora está deserta devido a este exílio e deportação maciça do povo. Significa que há esta crise da perda da terra, que era um dos bens mais preciosos que havia sido prometido a Abraão e que foi movendo também esta vontade de habitar na terra prometida, onde mana leite e mel, e essa agora terra é desabitada, é deixada para outros e não para ser usufruída por parte do povo de Israel. E, portanto, este primeiro capítulo apresenta um cenário um pouco mais negro, mais dramático, que culmina num julgamento de Deus. Naquele dia o Senhor julgará, e termina: a lua corará de vergonha, o sol empalidecerá, quando o Senhor do Universo reinar glorioso no Monte Sião, em Jerusalém, diante dos seus anciãos. Este julgamento divino, que geralmente está sempre associado ao dia de Yahvé, que é o dia por excelência, do género literário apocalíptico, apresenta Deus como juiz, mas não é um juiz justiceiro e exterminador. É o momento em que Deus assume a sua soberania sobre o mundo como o Senhor do tempo e da história, que ajudará também os seres humanos a compreender e a interpretar a história com os critérios de Deus. E será sempre um julgamento de misericórdia, um julgamento de amor, para poder haver uma regeneração do povo enquanto tal e da terra enquanto tal. Naturalmente haverá necessidade dessa mesma destruição. Significa que esta destruição aparente é sempre um tempo de purificação, é uma espécie de purgatório terreno,
que é necessário trabalhar interiormente o coração e a renovação da aliança para o Senhor poder voltar para Deus. E uma dessas instâncias com que é apresentada essa realidade messiânica, por excelência, é sempre o banquete. Então, nesse regresso a Jerusalém e a Sião, que é o lugar por excelência da aliança com Deus, desse repouso e desse encontro de comunhão, diz Isaías, no capítulo 25, no versículo 6 e seguintes: no Monte Sião, o Senhor do Universo prepara para todos os povos um banquete de carnes gordas, acompanhadas de vinhos velhos, carnes gordas e saborosas, vinhos velhos e bem tratados. Neste monte ele arrancará o véu de luto que cobre todos os povos, o pano que encobre todas as nações. Congratulemo-nos e rejubilemos com a sua salvação. A mão do Senhor repousará sobre este monte. Depois da destruição, há a regeneração. Depois da morte, há a restauração, há a ressurreição. E é muito comum estes profetas do exílio e este Apocalipse de Isaías insere-se neste contexto, fugindo um pouco daquilo que é o contexto do primeiro Isaías. Tal como Ezequiel, há sempre este canto de glorificação, há sempre este horizonte de esperança que se abre através da imagem do banquete, através da imagem das bodas, no fundo, o regresso à aliança à qual Deus sempre se manteve fiel, e é um apelo, e é também um refrão constante que é usado pelo próprio Isaías: confiai sempre no Senhor. Confiai no Senhor. Não há um convite a nos aterrorizarmos, a amedrontarmos diante da realidade vivida, mas a infidelidade do povo é, sobretudo, a falta de memória em relação ao que Deus fez com aquele povo, a forma como foi sustentando e alimentando no caminho da vida, e muitas vezes a falta de confiança, apoiados demasiado em si próprios, apoiados demasiado naquilo que eram as suas conquistas e ambições pessoais, deixaram de confiar no Senhor e de lhe dar a prioridade e a soberania sobre o seu coração. O Senhor convida, então, também neste Apocalipse, como vemos bem concretizado no capítulo 26, o convite a que o povo ressuscite enquanto povo, que volte os olhos e volte o coração para aquilo que era apanágio da sua condição religiosa de povo eleito, na fidelidade à aliança, uma aliança permanentemente renovada no coração. Então esta imagem da ressurreição, que posteriormente Ezequiel também irá usar no capítulo 37 do seu livro, que diz: os teus mortos reviverão, os seus cadáveres ressuscitarão, despertai e rejubilai, vós que jazeis no sepulcro. O Senhor fala de um povo morto, mas é um povo que aguarda uma ação divina. Mas Deus não quer prescindir de nós para que essa ressurreição se efetive, como não quis prescindir também da vontade genuína do povo se converter ao Senhor e voltar para Ele, também na nossa contemporaneidade. O Senhor quer que nós não sejamos cadáveres ambulantes, não quer que tenhamos uma vida interior fracassada, escura, tenebrosa, que aparentemente cumprimos com os requisitos de um pio cristão, de um piedoso cristão, mas quer que seja uma conversão verdadeiramente integral, interior, de coração, que me mova à vontade no caminho de Deus. E por isso, também neste Apocalipse de Isaías, está sempre no horizonte o convite à comunhão com o Senhor, a partir do seu perdão, da sua misericórdia e da confiança que Ele continua a depositar em nós. Porque nesta renovação da aliança que Deus foi fazendo sucessivamente com o seu povo, há sempre este voto de confiança, como quando nós nos vamos confessar, há sempre este voto de confiança que o Senhor dá para podermos mudar, assim como cada dia que nós colocamos nas mãos do Senhor, deve haver da parte de nós esta gratidão absoluta por o Senhor não querer prescindir de nós, não querer salvar-nos e salvar os outros sem nós, de continuar a confiar em nós, para podermos prolongar de forma intemporal esta aliança, uma vez celebrada entre Deus e o seu povo
e também este novo povo de Deus, que é a Igreja à qual nós pertencemos. Então, que também neste Apocalipse de Isaías possamos olhar de forma retrospectiva a nossa vida, tentarmos perceber o que é que o Senhor, neste contexto muito particular, nos chama, que realidades da nossa vida é que ainda carecem de uma conversão mais autêntica, onde é que nós precisamos mais de nos voltar para o Senhor e também de reforçarmos este nosso desejo de nos reunirmos enquanto povo, enquanto família, do banquete que o Senhor para nós prepara para vivermos verdadeiramente como ressuscitado. Convido-vos agora a ler os oráculos que seguem imediatamente a este Apocalipse de Isaías, até ao capítulo 39, que conclui este proto-Isaías, ou primeiro Isaías, e em breve eu tentarei iluminar um pouco mais de forma hermenêutica